Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de Criando Jogos 2D com Unity. Eu me chamo Felipe e hoje nós vamos ver um pouco do Observe Pattern, né, um padrão de projetos, e como implementar ele com Unity. A ideia é utilizar o conhecimento de hoje para melhorar a interface com o Observe Pattern. Em particular, hoje, essa é uma aula um pouquinho mais teórica, tudo bem? E a ideia é que vocês entendam conheçam a ferramenta para melhorar o código de vocês, melhorar a escalabilidade de códigos, etc. A nossa prática ela vai ser um pouco mais simples, só para mostrar como funciona, mas acreditamos que a teoria já vai ser suficiente para que vocês consigam caminhar com as próprias pernas, né, depois de entender os conceitos. Então, o que é o Observe Pattern, né? Imagine que a gente está implementando um jogo, pode ser um jogo de tiro, e o jogador ele vai ter barra de vida, vai ter munição, vai ter algumas informações que vão aparecer na tela. Aí, por exemplo, o jogador ele recebe dano e o dano vai ser mostrado na tela. No caso, ele vai ter uma barra de vida e vai ser decrementada aquela barra de vida de um valor específico que se refere ao dano. O componente, que é responsável pela barra de vida, ele tem que ser atualizado. E a forma que nós estávamos fazendo até então era o componente, ele tinha uma referência para o jogador, por exemplo, e no método update ele ia verificando, ele ia atualizando a própria barra de vida a todo frame. Então, se você está rodando a 200 frames, você vai atualizar isso 200 vezes, enfim. O que a gente poderia fazer também é adicionar um certo delay, né? uma vez a cada um segundo e tal. Mas ainda assim não é interessante. Bem, o que isso pode ocorrer de problema é que, primeiro, o nosso código vai ficar altamente acoplado. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho um componente, no caso minha barra de vida, que ela vai ter uma referência para o jogador, e ela vai ter um método update, que vai ficar pegando esse valor do jogador direto. Eu posso ter, por exemplo, outro componente que vai ter uma relação com outro elemento do jogador, e aí, por algum motivo, eu tenho dois tipos de jogadores no jogo, e aí um jogador tem um elemento e outro jogador não tem, aí eu vou ter que começar a fazer um chaveamento, ver qual que é o nome de um elemento, qual que não é o nome do outro. Em um momento do desenvolvimento, eu decido adicionar mais um elemento. Então, assim, esse tipo de acoplamento, essa relação entre esses scripts, esses componentes, ela pode ser problemática se ela é feita em pontos que potencialmente vão escalar. Idealmente, quando estamos trabalhando com interface gráfica no jogo, principalmente HUD, é interessante deixar o mais desacoplado possível, tá? Então, mais como uma boa prática. Então, por exemplo, qual seria, né, a parte ideal, o cenário ideal nesse sentido? Nós teríamos lá o jogador, e toda vez que ele precisasse atualizar a barra de vida dele, ele iria informar ao componente que tem a barra de vida para que ele fosse atualizado. Então seria uma dependência, note que é a dependência direta. Quem vai ser encarregado de avisar para a barra de vida que ela tem que ser atualizada é um evento que vai ocorrer dentro do componente do próprio jogador. E não a barra que vai tentar caçar essa informação. Então, é diferente a forma como isso ocorre. Bem, além disso, dependendo da complexidade de criar um objeto na tua cena, por exemplo, configurar um NPC ou algo do tipo, o designer, né, aquele cara que está organizando a cena, para ver qual é a melhor configuração de NPC, está criando um cenário, um nível, alguma coisa do tipo, ele vai clicando, arrastando os componentes e tal, e se for muito, se for altamente acoplado, ele pode acabar esquecendo de adicionar alguma dependência. E a gente consegue eliminar a maioria das dependências com esse padrão, então já é um ponto bom. E a alteração de código pode necessitar uma grande refatoração de código, aquilo que eu comentei no início, né? E aí nós temos o Observe Pattern. É um padrão de projetos que define a relação de dependência de 1 para N, né? Então, por exemplo, a gente tem uma informação, que seria a vida do jogador, e temos um conjunto de objetos que querem essa informação. A barra de vida e, por exemplo, o gerenciador de game over. Então, são dois objetos, então, se for uma relação de 1 para N. Quando o objeto muda de estado, todos os seus dependentes recebem notificações e são atualizados. Esse é o princípio básico, né, do Observe Pattern. E a gente pode utilizar delegates. No geral, a gente utiliza delegates, né? Events são delegates, actions e functions são events. Então, segue essa ideia.
que são delegates? Delegates são variáveis que recebem um método como valor, certo? Os objetos que possuem acesso a essa variável podem adicionar métodos a elas, e a gente tem um método chamado invoke que realiza um multicast executando todos os métodos atribuídos ao delegate. O que isso quer dizer? Vamos para código. Então, por exemplo, eu vou ter uma classe aqui chamada myClass e ela vai definir um delegate, certo? Então, como é que eu defino um delegate? Eu vou escrever o seguinte, aqui, public delegate void myDelegate, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. O que eu fiz aqui, eu defini um delegate. Basicamente isso. E aqui eu vou criar o meu delegate, eu vou instanciar uma variável chamada myDelegate, com M minúsculo, e o tipo dela é esse tipo maiúsculo aqui, tá? Então, aqui eu crio o tipo myDelegate maiúsculo, e aqui eu uso esse tipo. O que é esse tipo? Esse tipo é uma função. Ele vai receber uma função do tipo void sem parâmetros. Ou melhor, retorno void sem parâmetros. O nome da função que ele vai receber tanto faz. Então, vamos tentar entender aqui. Eu vou ter aqui uma condição qualquer que algum algoritmo vai alterar, algum componente que nem está nessa cena aqui, mas não importa muito. E no meu método update, se essa condição for verdadeira, meu método myDelegate, aí eu coloco essa interrogação ponto .invoke, é assim a sintaxe. No caso, eu vou dar um myDelegate ponto .invoke. Na prática, como funciona? O que eu acabei de fazer? Eu vou criar um delegate aqui, eu tenho uma condição, quando essa condição for atingida, eu vou falar avise a todo mundo que se inscreveu no meu delegate que eles podem fazer o que eles querem fazer. Né? Então vamos supor que você quer o jogador, esse meu myDelegate aqui seria, por exemplo, receber dano ou alterar HP, poderia ser alguma coisa desse tipo, teria aqui uma variável interna chamada pontos de vida, por exemplo. E quando eu nesse meu própria classe, desculpa, nesse componente, né, eu verifico a minha condição lá que eu tomei dano, get hit, por exemplo, eu dou um invoke dizendo todo mundo que se inscreveu, ou melhor, todo mundo que quer saber essa informação, vamos pensar o delegate com isso, todo mundo que quer saber esse assunto aqui, que seria receber dano, faça o que você quer fazer com isso. Tipo, eu recebi o dano, agora pode processar sua informação. E aí essa outra classe, ela vai chegar, ela vai ter uma referência para essa classe, obviamente, a não ser que a gente utilize um delegate estático, então seria public static myDelegate, enfim. Aí fica a critério de vocês, dependendo da situação, tanto faz. Podem até usar um singleton, enfim. Aí a gente vai fazer o seguinte, on enable, é uma boa prática colocar um enable, botar o mais e on disable botar o menos, tá? O que é que isso faz? Eu vou adicionar essa função myFunction que eu defino nesse próprio componente a esse delegate aqui. Tá? Na verdade, eu acho que eu escrevi errado aqui. Seria myClass.myDelegate, tá? myClass.myDelegate mais igual myFunction. Ou seja, se eu tivesse mais outro componente aqui, chamado OtherClass2, e ele fizesse essa mesma alteração aqui, que é myFunction2, por exemplo, então eu adicionaria myFunction1 e myFunction2 nesse meu delegate. Então, quando eu viesse no meu método update e chamasse o invoke, ele executaria o método myFunction1 e myFunction2. A ideia é exatamente essa, certo? Então é isso. Só tem um problema com o... Não é um problema, né? Mas tem uma característica, que o delegate ele pode ser chamado por qualquer coisa, né? Qualquer método, qualquer componente pode chamar o invoke. E isso é um pouco problemático, porque não faz muito sentido esse cara chamar o invoke, no geral. Porque ele não... Porque se ele fizesse, ele teria alguma informação, enfim, alguma informação a mais que acabaria aumentando o acoplamento e poderia meio que quebrar o padrão, certo? Obviamente vai haver casos que vai ser mais fácil utilizar for ou não, mas no geral, via de regra, a classe que detém o delegate, ela que controla as chamadas. Então, os eventos, eles são basicamente delegates em que você não pode utilizar o método invoke se você não for a classe que contém o próprio delegate. A única diferença é essa. Basicamente isso, então, acaba sendo mais seguro.
tá? Então a diferença sintática é bem parecida. Ou melhor, a diferença sintática é que a gente vai ter só um event aqui, tá? Observem que aqui a gente não tem e aqui a gente tem. Pronto, é exatamente a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. E isso acaba nos protegendo apenas de chamar esse invoke em algum canto. Tudo bem? Actions e functions são formas simples de declarar eventos. Observe que aqui para a gente declarar um evento, a gente tem que declarar primeiro o delegate e depois a instância do evento. Com actions e functions, a gente já faz isso direto. A única diferença de function para action é que function tem retornos, tá? E action não. Tá? E é isso. A gente vai criar aqui um public action my action, que é minha instância lá, a action. E isso aqui já é o suficiente. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma ação chamada myAction, e essa ação ela não retorna nada, já que ela é uma ação, e ela não tem nenhum parâmetro. Então eu posso pegar qualquer outro script, posso sobrescrever, no caso é me inscrever, né, nessa myAction com aquele mais igual que a gente já viu, e tá tudo ok. Isso aqui, essa linha 2 já outra action. É uma action que tem um parâmetro inteiro, que é myAction if int parameter, né? E é isso. É bem mais simples de declarar um action e uma func. A diferença é que na func, ela necessariamente tem que ter, ou melhor, o último parâmetro dela sempre é o retorno, a única diferença é essa. E ele tem que ser expresso por out, né? A palavra reservada out. A gente não vai entrar em muitos detalhes nisso aqui, mas a ideia é que vocês entendam a utilidade disso. Então, por exemplo, só para dar alguns exemplos de como isso aqui pode ser útil, eu tenho um sistema de achievement e é mais fácil para mim, para o meu achievement, eu simplesmente fazer o seguinte: eu vou ter um action para cada achievement, por exemplo, e quando no meu jogo eu chegar nesse. Eu posso, na verdade, o que eu posso fazer é o seguinte: eu posso ter uma action chamada complete, ou melhor, completar achievement de um jogo, passando por parâmetro inteiro dizendo qual que é o achievement. E toda vez que eu achar que eu vou completar alguma coisa em algum momento do jogo, se esse minha action for estática, eu chamo lá achievements.myaction e, enfim, e sobrescrevo lá e passo o que eu tenho que passar. Então, posso fazer para achievements, posso fazer para diversas coisas, para atualizar HUDs, enfim. Aí fica a critério de vocês, mas é interessante nesse sentido. E a gente vai implementar rapidamente, tá? Utilizando o Delegate, até para não alongar muito aqui. Certo é que a gente já tem um projeto, né, da aula passada. Vamos abrir aqui o código. O que me importa, eu acho que é o health bar. Por isso, não? Tá, deixa eu fechar tudo aqui. Pronto. Na verdade, a gente vai precisar mexer algumas coisinhas antes. A primeira delas é a seguinte: a gente vai ter que mexer aqui no algoritmo do jogador, que inclusive aqui tem a vida, certo? Certo. Como é que a gente vai fazer? Bem simples. Aqui onde nós temos take damage, aqui onde nós temos take damage, onde é feita essa alteração do HP, a gente vai fazer um invoke, né? Mas antes a gente tem que declarar o nosso delegate. Como é que a gente faz isso? Public delegate void update HP bar. Vou colocar int HP aqui. Criei meu delegate, uma assinatura normal, tranquilo, show. Vamos agora declarar esse delegate. Declarar aqui em cima como é um método público. Eu vou colocar ele. Eu vou fazer o seguinte: vou colocar ele hide inspector. Não quero que ele apareça pro usuário. Pro usuário que eu falo, o editor, né, o game design. Nem sei como apareceria na verdade, mas só por precaução eu vou colocar isso aqui: update HP bar. Eu vou chamar de update HP bar. Ok. O que eu tenho que fazer?
Acredito que somente isso aqui. Tá ok. É, é isso. Ah, ok. Então, na verdade, a gente não vai colocar isso aqui, né? Health, HP bar, self, HP. No caso, eu estou atualizando o HP pelo próprio componente aqui, né? Não é isso que eu quero fazer. A única coisa que eu quero fazer, eu tenho um assunto que significa atualizar a barra de HP. Quem tiver interessado, que faça alguma coisa. Eu não estou nem direcionando a barra de HP aqui. Eu estou, quem quiser que faça alguma coisa, o que seria alguma coisa aqui simples, update, HP bar, invoke. Pronto. No caso, eu vou passar como parâmetro meu health. Pronto, isso aqui é o suficiente. Já está tudo tranquilo, está tudo funcionando. O único problema é que a barra de HP não vai ser atualizada porque ela também a gente tem que mexer algumas coisinhas dela. Mas com isso aqui que a gente fez, a gente já consegue consumir essa informação a partir de qualquer componente. Lá em Health Bar, por sua vez, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai mudar um pouco o código. A gente vai ter esse slide normal, a gente vai ter que ter uma referência para o jogador, então public player ship, player. E a gente vai ter que atualizar, a gente vai ter que arrastar o jogador para essa barrinha, ou a gente faz um algoritmo que procura. A gente vai arrastar por simplicidade, tá? Esse meu método aqui, set health bar, tá tudo ok, não mexe nada. Esse set max health bar, tá, gente, eu vou já atualizar aqui do jeito certo, para não perder muito tempo. A gente vai adicionar o on enable, a gente vai dar o player.update bar mais igual set health menos igual set health on disable, certo? On disable quer dizer o componente está desabilitado, e aí se eu habilitar de novo, ele vai chamar um enable de novo. Então, como adiciono no enable, eu desabilito no on disable. Ou vocês podem habilitar no awake, start, que seja. Eu acho melhor assim. Então, a gente vai dar um set health aqui. E deixa eu ver. É isso, não tem muito o que mais fazer aqui. Aí aqui eu mexo o valor máximo da vida, né? Sem grandes problemas. Ok. Teoricamente isso deveria dar certo. Vamos... Ah, não vai dar certo ainda. Deixa eu ver. Set max health. Tá, isso aqui não existe mais. Ah, vai dar um erro, tá. Eu ia falar isso, esqueci. Aqui em Actors e em Canvas, onde tem Health Bar, eu tenho esse algoritmo aqui, eu já vou ler para cá. Eu não gosto muito desse perfil por algoritmo, mas por simplicidade vamos trabalhar assim. Tá. Certo? O HP está sendo retirado. Nossa senhora, esse aqui tá dando. Tá tudo ok. Certo? Tá. Só para fechar, vamos fazer o score rapidamente. E a gente já fecha tranquilo. Ok, o score a gente pode fazer o seguinte. Eu não lembro mais como está sendo organizado o score, então vou fazer aqui um manager para isso. Tá bom? Vou criar aqui um score manager. E a ideia é que ele gerencie o score e com gerenciar ele vai, obviamente, pegar os valores e eventualmente ele vai salvar na memória, mas isso vai ser nas aulas futuras. Então eu já vou copiar todo o código do score manager aqui pra gente, não perder tempo. Então a gente vai ter uma variável privada int score igual a 0, a gente vai ter um delegate chamado update score, que a gente vai passar um score por parâmetro, e a gente já vai ter this score mais igual a score, tá? E a gente vai ter um método chamado increment score, que a gente vai basicamente aumentar o score, certo? Então esse método increment score, ele vai receber um valor e vai somar esse valor ao nosso score. Depois ele vai informar a todo mundo que quer essa informação do score atualizado, de que ele foi efetivamente atualizado. Então a ideia é essa. Eu vou adicionar esse script literalmente em qualquer canto, isso é muito relevante.
Vou criar aqui em... Vou criar aqui fora mesmo. Acho que ele tá... Vou botar Score Manager. Vou colocar aqui seu script, tranquilo. Tá. E aqui em Score Text eu imagino que deva ter algum script. Tem. Então, aqui. Score Manager. Aqui. Esse script aqui, certo? A gente vai adicionar mais ou menos a mesma coisa. Tá? Eu vou copiar tudo aqui. Mas a gente vai ter o texto do score, a gente vai ter uma referência ao nosso Score Manager. Quando a gente der on enable, a gente vai procurar algum objeto que tenha esse componente. Esse aqui seria a forma automática, sem clicar em arrastar, tá? Dá para fazer. E a gente vai adicionar esse método chamado updateScore. O que esse updateScore faz? Ele atualiza o score, nada mais que isso. Então, qual que é o lance aqui? O lance é que alguém vai aumentar o score do jogador chamando esse método increment score. Quando esse cara chamar esse método, por exemplo, quando o inimigo for morto e o jogador ganhar mais pontos, o inimigo vai chamar increment score e ele vai atualizar o score e então ele vai falar: todo mundo que quer saber que o score foi atualizado, faça o que tem que fazer porque ele realmente foi atualizado agora. E aí, quem quer saber, esse texto aqui. Aí esse texto vai pegar e vai executar esse método. O que esse método faz? Ele basicamente vai atualizar o texto. A ideia é bem simples. E agora a única coisa que vai ficar faltando aqui para nós, para a gente no caso, é a atualização do score. Eu imagino que isso seja feito no enemy controller. Deixa eu ver. No método aqui, é o método em que ele vai tomar dano, certo? Ele vai tomar um pouco de dano. Deixa que tem um object pool. Tá aqui. Object pool. É void. Ah, não. Minto. Tem esse trigger. Ok. Vamos ver só. Vai só editar uma coisinha aqui. No caso, a gente vai colocar um método chamado takeDamage no próprio inimigo. No caso, ele vai ter um método que é público, né? E alguém vai invocar esse método dizendo que ele vai receber dano, tá? Tá, score. Tá, tem que fazer uma coisa aqui também. Tem que adicionar uma referência ao Score Manager e encontrar ela em algum campo. Tá? Então a gente vai ter esse método. A ideia desse método é o seguinte: ele vai dar dano ao inimigo, tá? A única diferença que a gente tem que tomar cuidado é que a gente vai chamar esse método Score Manager.increment score 1. Então cada inimigo derrotado ele vai receber 1 de dano. A cada inimigo derrotado porque o life menor ou igual que 0, tá? Então essa aqui vai ser a ideia. Ok. Só vamos ter que fazer mais uma refatoraçãozinha no nosso programa, que é o seguinte. Além disso, nós temos que mudar um pouco do comportamento do projétil. Porque o projétil está removendo o dano aqui do próprio inimigo, que não faz muito sentido. A gente já vai ajeitar isso agora, que é o seguinte. Vai colocar aqui... vai chamar o método, no caso... A gente vai ver se é enemy... Tá, ok. Pronto, ok. Só ver a diferença aqui. Pronto. A gente vai pegar esse componente, enemy controller, e vai chamar o take damage, tá? No caso, o enemy controller desse object daqui da colisão. Teoricamente, acredito que isso aqui seja o suficiente para rodar tudo. Vamos ver. Ok. Estou andando, tranquilo, certo? Então é isso. Isso aqui é o Save Pattern. Dá para melhorar um pouco esse padrão, tá? Utilizando lá os functions, os actions, etc. Eu não pretendo, a gente pretende se alongar muito aqui, mas como o Delegate era o mais chatinho, a gente preferiu mostrar ele, que os outros seriam mais simples. Mas seguem a mesma lógica, é basicamente mudar a sintaxe das coisas. Ok, pessoal, vamos voltar aqui. Só para ver, né? Na próxima aula a gente vai persistir dados no Unity. Então, esse score a gente vai
atualizar, né, o próprio Unity lá para carregar em outras execuções. É isso, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem falar. Até mais.